Muito bom lhe encontrar aqui, meu irmão. Deus seja louvado. Deus seja louvado, meu irmão. Rapaz, meu coração disparou de alegria. Eita, meu irmão, Deus seja Qu- louvado. Quanto tempo, né? Quanto tempo, meu irmão. Meus queridos irmãos, vocês podem ficar à vontade para comentar, para falar algo, né? Eu vou colocar aqui um slide para a gente acompanhar. Vocês já conseguem ver aí? Sim, já Sim. conseguimos ver. Ok. Eu, particularmente, irmãos, assim, todo ano eu tento me especializar num tema, né? Buscar, me focar em um só tema. Ano passado estudei muito Santuário e Apocalipse e foi muito útil, né? E hoje, esse ano, na verdade, eu tenho me focado mais em evangelismo, né? Os nossos desafios, nosso modo de fazer evangelismo, né? O impacto desse evangelismo na vida das pessoas e os nossos desafios de pregar o evangelho, né? Como igreja, entre irmãos, e esse tem sido o tema da minha pesquisa durante esse ano, né? Durante esses 4 meses. Inclusive, esse material faz parte de um incentivo que nós realizamos para pregadores e palestrantes, um pequeno curso de storytelling para ajudar. E Deus tem, assim, nos dado bastante luz a respeito dos nossos desafios, a respeito do evangelismo. Então, os irmãos podem ficar à vontade, se tiverem alguma pergunta, se quiserem fazer um comentário também, fiquem à vontade, tá bom? Deixa eu passar aqui. Eu vou começar com um texto sobre o nosso primeiro dever como cristão, nosso primeiro dever como filhos de Deus, nosso primeiro dever para com Cristo. Eu acho esse texto muito lindo. Conselhos sobre o regime alimentar, página 15, segundo parágrafo. Ellen White diz assim: nosso primeiro dever para com Deus e para com os nossos semelhantes é o do desenvolvimento próprio. Pode parecer até um pouco assim egocêntrico, né? Mas na realidade, irmãos, esse é o nosso primeiro dever. É o nosso comprometimento com o nosso próprio desenvolvimento. É muito importante na nossa jornada de fé, na nossa jornada como evangelista, né, entendermos aquilo que Deus vai me pedir. É como quando você vai fazer uma prova para um concurso. Você vai ler o edital com qual objetivo? De estudar aquilo que vai cair, de estudar aquilo que vai ser cobrado. Então, você não vai, digamos assim, eu não vou nem dizer perder tempo estudando outras coisas, porque você aprende, mas você vai se focar naquilo que realmente é, podemos dizer assim, aquilo que Deus está pedindo. Então, a primeira coisa o nosso primeiro dever para com Deus é o nosso desenvolvimento próprio, né? É você sempre estar refletindo, estou eu me desenvolvendo como cristão? Quantos estudos bíblicos eu dei ano passado? Quantos estudos bíblicos eu estou dando hoje? Né? Eu participei de quantos evangelismos ano passado? De quantos evangelismos eu estou estudando hoje? Quantas crenças fundamentais eu estudei ano passado? Quantas crenças fundamentais eu estudei esse ano? Né? Sei eu defender o sábado? Sei eu defender a doutrina do santuário, a crença fundamental do santuário, que é tão importante? A gente está estudando agora as 3 mensagens angélicas, e a gente precisa, para iniciar, ter esse comprometimento com o nosso desenvolvimento próprio, porque é o nosso primeiro dever para com Deus, né, e para com os nossos semelhantes, tá?
Eu até coloquei aqui entre parênteses que quando a gente lê educação, quando a gente lê Fundamentos da Educação Cristã, né? Então, Ellen White vai deixar muito claro, por exemplo, que a verdadeira educação ela é um desenvolvimento harmônico, crescimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais, né? Então, em nenhum momento na verdadeira educação você vai desenvolver só um aspecto. Você vai desenvolver só o espiritual, ou você vai desenvolver só o físico, ou você vai desenvolver só o intelectual, né? Eu conversava essa semana com um irmão que ele está muito focado no estudo e secular, mas muito mesmo, e eu lembrava ele isso, né? Meu querido, a verdadeira educação, ela tem um estudo intelectual, mas é um crescimento harmônico. O quanto eu cresço fisicamente, o quanto eu cresço intelectualmente, eu cresço espiritualmente também. Então, para que a gente inicie aqui a nossa jornada, é bom a gente entender esse é o nosso primeiro dever. É essa autoavaliação, essa auto-regulamentação do meu desenvolvimento próprio como cristão, né? Eu lembro que acho que está uns 2 anos, eu fiz um evangelismo e estava indo muitos pentecostais, muitos pentecostais. E os irmãos foram visitar um irmão que ele era uma outra determinada igreja, né? E ele tinha muitas dúvidas a respeito do sábado, muitas dúvidas. E o irmão foi lá estudar, né, com a irmã e ele não conseguiu assim explicar, não conseguiu defender a fé, né? E aí ele disse: "Não, irmão, a gente vai ter que ir lá, né?" E aí eu falei: "Tudo bem, a gente vai." Nós chegamos até a casa desse visitante e lá ele fez várias perguntas, nos indagou bastante e ele falou assim: "Mas vocês não querem chamar o pastor de vocês? Porque vocês não conseguiram, o irmão não conseguiu da outra vez." Eu falei: "Não, pode ficar tranquilo. O que a gente não souber, logicamente, a gente vai estudar junto." Mas graças a Deus, todas as perguntas dele naquele dia, para a glória de Deus, foram respondidas. E eu lembro que ele me falou assim, e o irmão também me falou: "Nossa, irmão, mas você tem muito conhecimento, isso é muito lindo, isso é muito." Eu falei para eles: "Irmãos, eu sou obrigado a ter esse conhecimento. Eu tenho mais de 20 anos de Adventista do Sétimo Dia. Se eu, com 20 anos de Adventista do Sétimo Dia, eu não souber defender o sábado da Bíblia, o que que eu fiz da minha vida, né? Se eu, com 20 anos de Adventista, não sei o que é santuário, com 20 anos de Adventista, eu não consigo apresentar Cristo andando no santuário no livro do Apocalipse, não existe elogio, não. Eu sou obrigado. Pela quantidade de tempo que eu estou na igreja, eu sou obrigado a conhecer. A minha experiência, a minha balança é muito pesada. Eu tenho muito tempo de igreja. Então, não existe, irmãos, como eu posso dizer assim, glamour, elogio. "Não, mas o irmão tem um conhecimento profético muito bom." Eu sou obrigado a ter esse conhecimento profético, né? A gente é obrigado. Você vai pegar livros aqui de interpretação de Apocalipse, são 340 páginas. Divide, lê, estuda, né? Mas a gente precisa ter esse compromisso com o nosso desenvolvimento próprio, para com Deus e especialmente para com os nossos semelhantes. Imagine se todos nós, como membros da igreja, estivéssemos compromissados com o nosso desenvolvimento próprio. O quanto a obra não seria beneficiada, né? O quanto a obra não seria, iria avançar, o quanto nós estaríamos maduros em relação a trabalhar em comunidade, né? Então, esse é o nosso primeiro dever.
Eu até coloquei o texto aqui, que é bem conhecido, de Moisés, e a gente já vai tratar um pouco agora sobre esses nossos desafios de pregar o evangelho como igreja, né? O primeiro, como eu falei para vocês, é o desenvolvimento próprio. É o seu desenvolvimento. Olhe para você, analise. Você conhece há quantos anos você tem de adventista? Tenta pesar um pouco da quantidade de tempo que você está na igreja e como anda o teu desenvolvimento físico, mental e intelectual. Segundo, é muito importante a gente entender, quando trabalha com a igreja, que a gente vai ter que lidar com coletividade e intercessão, né? A gente vive um sério problema hoje para pregar o evangelho por falta de maturidade da parte de muitos irmãos, né? E a gente sabe que isso é uma questão, inclusive, dessa geração, né? Então, todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que estar sorrindo, todo mundo tem que me dar bom dia, todo mundo tem que dizer que eu estou bonito na igreja, todo mundo tem que dizer o quanto eu sou importante, né? Então, hoje nós temos muitos conflitos e pessoas que, infelizmente, estão sofrendo, né? Inclusive no seu desenvolvimento físico, quando eu digo, falo mais no aspecto de saúde mental, inclusive, de tanta perseguição sofrida, e a gente não conseguir ter maturidade para fazer um diálogo, né? Para discordar, para conseguir encontrar uma saída, né, para os nossos desafios. Então, eu coloquei esse exemplo de Êxodo 32, eu vou ler aqui com vocês. É um texto bem conhecido, quando o povo peca, quando o povo, Moisés sobe, quando ele desce, o povo tentou levantar deuses de ouro ali, né? E eles acharam até que era a forma de um bezerro, então ficou conhecido como bezerro de ouro. E Êxodo 32, o verso 30, falando especialmente, né, sobre a intercessão, a intercessão de Moisés, capítulo 32, Moisés diz assim, e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Verso 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que está escrito. Verso 33. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Isso aqui é até um texto bom para a gente citar na lição de escola sabatina que nós estudamos essa semana sobre o juízo, né? Eu assisti uma recapitulação assim que a pessoa passa a ideia que ninguém vai ser arriscado, ninguém vai ser reprovado, né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas essa intercessão de Moisés pelo povo, ele vai chamar a nossa atenção para essas etapas do juízo divino, mas principalmente, como eu coloquei aqui, Moisés, ele estava mais preocupado com o caráter de Deus do que com a sua própria salvação. Porque quando você lê anteriormente, né, que Deus vai fazer um grande pedido para Moisés, quando você vai ler antes aqui, no capítulo 32, deixa eu pegar o texto aqui com vocês, que Deus vai falar assim para Moisés, não, Moisés, já chega, passou dos limites, eu vou fazer o seguinte, vou matar esse povo e de você eu vou levantar uma igreja, de você
eu vou levantar uma grande nação. E o que que acontece? Moisés diz assim, não, Senhor, eu me preocupo, o que que os israelitas, o que que os povo do Egito vai dizer, o que que os outros povos vão dizer para o Senhor, que eles vão dizer assim, Senhor, tirou o povo lá do Egito, né? Que Deus é esse que tira o povo de tão longe para matar no Egito? Então Moisés ele chega a um ponto de dentro da obra, ele está mais preocupado com o caráter de Deus do que com a própria salvação. E isso é um desenvolvimento próprio. Quando nós estamos na igreja, é para isso, entendermos que somos representantes do caráter de Deus. E quão a igreja está fragilizada hoje, né? E eu digo igreja, inclusive, no modo geral. Nós estamos vindo de um período terrível. Estamos vindo de um período de pandemia, estamos vindo de um período de pós-eleição, em que houve um grande envolvimento da igreja, vimos coisas muito absurdas. E como fica o caráter de Deus diante do povo ao olhar o comportamento da igreja? Então, esse sentimento de Moisés de estar mais preocupado com o caráter de Deus do que com sua própria salvação é de uma grande lição para nós, de uma grande lição. Quando Moisés vai e ainda intercede pelo povo, chama o povo, busca ali, é o sentimento que, de fato, nós precisamos ter. E o segundo ponto, Moisés estava mais preocupado também com a salvação dos seus irmãos do que com a sua, porque ele vai dizer assim, ó, se o senhor não for salvar meus irmãos, eu risco o meu nome também, porque esse sentimento que nós somos todos iguais, nós estamos diante da graça de Cristo, e o nosso papel é o papel de intercessão. Esse é o nosso papel, né? De interceder, de buscarmos a presença de Deus, buscarmos assim a sua vontade e saber que todos nós estamos numa jornada e que nem todos estão com a mesma maturidade dentro da igreja, nem todos estão com o mesmo pensamento, nem todos estão com o mesmo sentimento, né? Eu vou finalizar aqui, que eu vou ler Êxodo 32, eu vou ler a partir do verso 9. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma. E eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força, com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te o teu furor, a tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Olha que coisa maravilhosa, né? Que nós vemos aqui. E quando Deus fala no verso 10, deixa que eu vou consumir esse povo e de ti eu vou levantar uma grande nação. Imagina Deus perguntando e falando isso hoje para a gente. Porque a gente às vezes chega na igreja e é o pior lugar do mundo. A gente começa a dizer aquilo podia ser melhor, aquilo podia ser melhor. Deus chega para você e diz assim, como falou para Moisés, eu vou consumir todos esses irmãos, vou matar todo mundo, e de você eu vou levantar uma grande igreja. Uma tentação, né? Para o nosso nome, para o nosso ego, porque nós somos melhores que os outros. E Moisés disse, não, senhor, não faça isso. Né? Mas talvez se fosse hoje a gente ia dizer, não, senhor, pode matar mesmo. Essa igreja aqui não tem ninguém que presta, não. Então, esse sentimento de Moisés, ele é importante para a pregação do evangelho. É nós entendermos que vai ter irmãos que vão estar passando por fases e vão estar amadurecendo, e nós precisamos interceder por essas pessoas, né? Esse sentimento de Moisés, inclusive, quando você lê à luz de Verdade sobre os Anjos,
a história da redenção, por exemplo, que principalmente em Verdade sobre os Anjos, que Ellen White ela vai resumir, Ellen White resume a obra de Lúcifer, irmãos, dizendo que Lúcifer ele queria reformar o céu. Esse era o objetivo dele, né? Resumindo a história. Lúcifer que queria reformar o céu. Esse era o intuito dele, né? E a gente precisa ter a linha quando a gente vai pregar sobre reforma na igreja, para nós nos tornarmos Lúcifer, é uma linha muito tênue. Porque o objetivo de Lúcifer era esse, era reformar o céu. E às vezes a gente quer, por nossa força, reformar os irmãos também. Reformar uma igreja. Reformar a mente de um outro. Né? E quer jogar muitas coisas. Então, desenvolvimento próprio e coletividade e intercessão. O nosso único trabalho, enquanto Cristo está no santuário celestial, é interceder pelos nossos irmãos. É continuar intercedendo por eles. É continuar intercedendo pela igreja. E o apelo que eu já faço para cada um de vocês que está nesse grupo. A nossa igreja nunca precisou tanto de vocês como ela está precisando nesses dias. Eu falo isso como alguém que já tem mais de 25 anos no Adventismo. Se houve um período que essa igreja está precisando de você, da sua atividade, do teu desenvolvimento próprio, da tua maturidade, é hoje, meu irmão. É hoje. Deus está te chamando para um desenvolvimento próprio e para interceder por esses irmãos, para que a obra de Deus avance, para que o evangelismo continue. Amém? Que Deus Amém. venha ser louvado. Eu vou ler um texto aqui de evangelismo, continuando nesses desafios da pregação, página 142, primeiro parágrafo. Ellen White diz sobre responsabilidade espiritual na pregação do evangelho. Sejam-lhe apresentadas, ela estava falando principalmente para aquele desenvolvimento da igreja, muitas conferências, sejam-lhe apresentadas, olha que eu grifei de verde, porções da verdade, que sejam capazes de aprender e apreciar. Ao passo que fosse a verdade apresentada em tanta quantidade, que não pudesse receber, alguns iriam embora para nunca mais voltar. Irmãos, esse texto é muito forte, né? E isso é uma responsabilidade também que nós precisamos ter. Às vezes a gente está estudando a Bíblia na nossa casa, o Espírito de Profecia em nossa casa, e é maravilhoso. Eu posso dizer para vocês que os momentos assim que mais eu vibro, que mais eu fico alegre, que eu saio daqui desse escritório e vou pular ali na sala, é quando eu estou estudando santuário, eu descubro uma coisa maravilhosa e a gente quer sair compartilhando com todo mundo. Mas a gente precisa ter em mente que esse é um desafio que nós enfrentamos. Né? Presente porções da verdade, leve em consideração a idade, leve em consideração a maturidade da igreja, leve em consideração a condição financeira, inclusive, da igreja. Né? Isso é muito importante, porque senão, em alguns casos, as pessoas recebem tanta, né, informação, tanta quantidade de verdade que elas não conseguem receber, elas não, e alguns vão embora para nunca mais voltar. Esse é um texto bastante interessante para a gente refletir, né? Porque, como eu falei para vocês anteriormente, nós estamos vivendo um período muito difícil, né? E como eu falei, queridos irmãos, se houve um momento, eu vou repetir isso várias vezes, que a igreja adventista está precisando de você hoje. É hoje, meu irmão. Né? Eu trouxe um dado aqui sobre o crescimento por uniões. No primeiro ano da pandemia do Covid-19, a taxa de crescimento da igreja caiu em todas as uniões. E em 3 delas diminuiu o número de adventistas. O NCB, o NEB, e acredito que
na UNEB. Caiu um número muito grande. Então, em todas as uniões, né, dentro desse contexto desse ano de pandemia, a taxa de crescimento caiu em todas as uniões. Em alguns lugares, né, diminuiu o número de adventistas. Talvez eu e você temos olhado para a nossa igreja hoje, né, eu saio para pregar, você vai em umas igrejas, você vai em outras. Teve uma igreja que eu fui pregar que de cada lado eu acho que tinha 10 bancos. E eu preguei para 8 irmãos. Quer dizer, a gente está enfrentando um período muito difícil. Eu até coloquei essa outra notícia aqui, que a igreja precisa entender o motivo da evasão dos jovens para agir com urgência. A gente está com essa carência também, e isso deveria nos preocupar, porque jovem, na palavra de Deus, é símbolo de força, né? É símbolo de exército, é símbolo de gente que vai tá ali pregando a palavra de Deus, e eu sinto muita falta de ver esse exército de jovens, né? Eu lembro, no meus desafios como evangelista, né, de 17 até 20 anos, 22 anos ali, que a gente era evangelismo de 30 noites. E a gente saía de manhã, não sabia nem onde é que ia comer. Ah, hoje o irmão vai comer na casa da irmã tal, hoje o irmão vai comer na casa da irmã B. E assim a gente ia fazendo esse trabalho maravilhoso, né? Dedicando ali o dia, passava o dia no campo, passava o dia fazendo visita, não era um sábado missionário que a gente tinha. Então, juventude é símbolo de força, né? E a gente, além da questão do entretenimento, precisa se haver um envolvimento na missão, né? Como eu falei para vocês sobre desenvolvimento próprio e responsabilidades, hoje eu tenho 2 filhos, não posso mais, né? Mas eu louvo a Deus por ter aproveitado meus momentos de solteiro. E hoje há uma necessidade desse envolvimento na missão. Eu coloquei aqui para a gente conseguir entender que, além de desenvolvimento próprio, coletividade e intercessão, esses desafios de apostasia e evasão, que tem a ver com os nossos evangelismos, tá? Eu coloquei algumas competências evangelísticas necessárias para que a gente consiga entender um pouco e trabalhar um pouco melhor essas nossas questões, tá bom? Vamos lá, eu coloquei aqui de baixo para cima, tá? Primeiro, orientações. Qual deve ser a nossa base em termos de orientações para realizarmos um trabalho? Primeiramente, teológica, lógico, senão nós vamos falar coisas que não estão fundamentadas na palavra, vamos inventar doutrinas, podemos fazer outros ensinamentos errôneos, então é muito importante nós termos uma base teológica, né, para fazer um evangelismo. Estamos estudando na lição sobre a importância das 3 mensagens angélicas, né, que a Igreja Adventista só existe por causa das 3 mensagens angélicas. Nós não temos outro objetivo. Eventos Finais é uma compilação que lá é muito claro. Foram tirados do mundo com a talhadeira da verdade para apresentar ao mundo a última advertência de Deus, né? A pregação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Que nada roube a atenção dessas 3 mensagens. Essa é a nossa missão. Agora, a grande pergunta é: nós apresentamos essas mensagens no evangelismo? Né? Enquanto a gente faz gincana, enquanto a gente faz sorteio, enquanto a gente dá fogão, dá liquidificador, máquina de lavar, né, moto. Quer dizer, a gente está chamando as pessoas. Então, falta um pouco dessa questão teológica, e o segundo que eu coloquei é ética. Em momento algum, irmãos, nós podemos faltar com éticas, né? Eu tenho um cartaz de evangelismo aqui que eu até evito ver, porque a primeira vez que eu vi, eu chorei. Era uma campanha de evangelismo, tinha
parecia assim um cartaz da Magazine Luiza. E tinha tantos prêmios, e na verdade, assim, evangelismo, acho que nem era evangelismo, era centro comunitário de alguma coisa, um verdadeiro show de prêmios. É falta de ética para com Deus, para com a sociedade, né? Não dá, né? Inclusive, lá nesse cartaz falava sobre premiação de R$ 1.000, irmãos, né? Então é muito delicada essa nossa situação, tá bom? Precisamos ter ética teológica, uma base teológica, não podemos ferir a ética, e eu coloquei aqui científico também. E essa é uma grande discussão. Às vezes a gente, por exemplo, fala muito sobre a evasão dos jovens quando entram na faculdade, e eu passei, eu acho que de 2016 até 2018, eu fiz um trabalho específico com faculdade. Eu não tive dificuldade nenhuma de pregar assim, depois que eu pude ouvir aqueles jovens das universidades, né, ler um pouco do que eles liam, e eu ia, inclusive, para debates com filósofos, com sociólogos. Eu citava Bauman, que é um sociólogo da época, e depois eu citava Ellen White, eles estavam falando a mesma coisa, eles estavam fazendo a mesma crítica. Então, às vezes, falta na gente também a gente entender que nós somos limitados para tocar em algumas áreas, né? E, às vezes, principalmente mães que talvez estão no grupo, ou que têm irmãos, ou que têm jovens que estão na faculdade, eles vão sentir falta de um conhecimento científico. Eu não estou dizendo aqui ciência, não, ciência e religião, não as mãos aqui, está tudo ok, está tudo legal. Não tem essa briga, né? Agora, eu vou falar de duas situações que já aconteceu. A primeira, eu levar uma pessoa para a igreja, porque a pessoa estava com depressão, e ela ouvir lá de púlpito que quem tem depressão é porque não tem fé. Quem tem depressão é porque não tem Deus no coração. Uma depressão é uma doença. A pessoa sai da igreja, como o texto de Ellen White fala, que apesar de ser uma outra situação, para nunca mais voltar, ela nunca mais foi na igreja, né? Falar que crianças, que eu já ouvi, que crianças autistas eram autistas por causa da luz do celular. Então a gente precisa ter esse cuidado. Logicamente que a gente não é obrigado. Agora, é por isso que Tiago 3, ele vai dizer assim: meus irmãos, muito de vocês, deixa eu dar um conselho, não se tornem mestres. Não se tornem mestres. Porque você vai ter que estudar. Você vai ter que dedicar 4 horas por dia, 3 horas, para você poder estudar, saber o que você vai falar, se tem base teológica, se tem alguma base científica para que você possa apresentar. E Tiago, ele vai desestimular os irmãos mesmos, ele vai dizer: irmãos, não se tornem mestres. Se você não tem disponibilidade para sentar e estudar, você vai se tornar mestre, né? É difícil. Você vai dar um curso. Eu montei um curso de, de Éden, só para pentecostal, que a gente está estudando com alguns irmãos. Só pentecostais. E você vai ter que ler 3 teses doutoral que juntando vai dar quase 3.000 páginas. Mas se você quer se colocar na situação de mestre, você tem que ler, você tem que estudar. A responsabilidade de púlpito é muito grande, né? Para você não falar uma coisa aí. E outro ponto que eu coloquei é a questão legal. Então, essas são as orientações. Orientação legal, porque os irmãos, quando chegam na igreja, eles não perdem o direito deles como cidadãos. Então, a gente tem que prestar atenção sobre coisas como assédio moral em reunião de comissão, por exemplo, que é uma coisa que acontece. Imagina,
E a gente está vendo que nosso manual está sofrendo alterações sobre alterações, alterações sobre alterações, por quê? Por conta de causas de processos, né? Então, a gente vive essa situação, a gente tem que saber lidar com essa questão. Então, se você envolve o trabalho evangelístico, teológico, ético, científico e legal. Bom, eu vou aproveitar aqui, só me falta 5 minutos, eu vou ler um pouquinho aqui o comentário de vocês, né? Eu disse, eu creio nisso, essa é uma grande verdade presente no âmbito cristão dos dias atuais, é verdade, Maquiane, a irmã Diane Trindade, essa questão tem sido muito frisada pelo Espírito Santo, amém, irmão. Sábado passado, o mensageiro também tocou e falou sobre isso. Eu não sei de que parte, mas que eu falei que ele falou também, mas Deus seja louvado, né? A irmã pode até falar um pouco. Preguei recentemente em uma igreja, assim como o irmão Márcio, preguei meia dúzia de irmãos. Irmãos, a vontade é de chorar, mas temos que continuar firmes e fortes. Foi como eu falei, se teve um momento que a igreja está precisando de nós, é hoje. Hoje. Nem que eu volte a fazer evangelismo o dia todo. A grande pergunta que Deus vai fazer para a gente é o que a gente fez. A gente criticou ou intercedeu como Moisés? A gente foi pregar? Ou o que nós fizemos, né? Estou quase seguindo literalmente esse conselho de Tiago. Já pensei várias vezes em desistir do mestrado, além do intenso estudo, há um perigo constante de interpretar de forma errada o que precisamos entender. Esse contexto de Tiago, ele está falando sobre mestres da igreja, né? De pessoas que se colocavam ali na posição de ensinar a igreja, irmã, né? E ele diz que os mestres são muito julgados, né? Então você como mestre, você vai ter mestres na igreja, você vai ter que fazer coisas que um membro normal pode fazer, mas o mestre não pode. Essa é uma coisa. E essa falta de referência que existe hoje, né? Precisamos dessa referência. Então a gente tem essas orientações, se vocês quiserem fazer algum comentário, tudo bem, mas essa é a nossa base. Depois nós temos as regulamentações eclesiásticas, Associação Geral, Divisão Sul-Americana, o UNB e a associação nossa que é a AMA. Missão de evangelismo, pregação das 3 mensagens angélicas, promover espiritualidade para a comunidade, e os demandantes, que são aqueles que nós vamos nos achegar até eles, são os indivíduos, grupos e comunidades. Né? É uma aplicação, tudo bem, irmão. Então, basicamente, esse é o nosso contexto. Tá? Eu vou ler apenas 2 textos aqui. Sei que o tempo já foi bem embora, mas aqui sobre qual é a maior ameaça da igreja. Né? Esse texto aqui é muito profundo. Eu grifei de verde aqui. Não é a oposição do mundo o que mais ameaça a igreja de Cristo. O que é que mais ameaça a igreja de Cristo? Eu grifei de amarelo. É o mal abrigado no coração dos crentes, que acarreta suas mais graves derrotas. Não é a oposição do mundo que mais ameaça a igreja. O que mais ameaça a igreja? É o nosso, o quê? Mal que abriga no nosso coração. Enquanto nós não reconhecermos isso, irmão, a gente sempre está terceirizando esse desafio à igreja. Não, mas como a gente vê agora, é a esquerda, é o Partido Comunista, é o LGBTQIA+, é a comunidade LGBT. Não, é governo A, é governo... É o mal que tem no nosso coração. Nós somos maus. Nós precisamos ser transformados. E esse texto é muito claro de dizer, é o mal que abriga no nosso coração que acarreta as mais graves derrotas da igreja. Que a gente não tem maturidade para lidar e para conseguir pregar o evangelho junto, né? Como o Senhor colocou ali você tinha Simão, que era zelota, e você tinha um cobrador de impostos,
e os dois se odiavam, e você tinha Pedro que odiava os outros dois, e eles queriam sair para pregar com todo fervor, e Jesus, antes de subir, disse, não, calma aí, não saiam para pregar. Vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não, Senhor, mas nós temos que anunciar. Vão para Jerusalém. Eu falei isso na pregação de sábado passado. Eu acredito que nós estamos chegando a um ponto, irmãos, que a gente precisa chegar para os nossos pastores e dizer o seguinte, nós vamos parar. Nós vamos parar. E vamos nos reunir aqui nessa igreja para orar e jejuar até que do alto sejamos revestidos de poder, irmãos, porque não dá para viver num oba-oba no piloto automático. Não dá. Ou a gente para como pessoas maduras e entende que esse evangelismo que a gente está fazendo não é evangelismo, é barganha. Porque quando você oferece um fogão para a pessoa para pregar o evangelho para ela, isso é barganha, proselitismo. Você pega os livros maravilhosos que a gente tem, uma identificação da serva do Senhor nossa primeira, os métodos de Cristo são os mais eficazes, são os que funcionam. O primeiro é suprir a necessidade das pessoas, não é tentar ganhar elas com brinde, oferecendo um sorteio de R$1.000, né? E a gente precisa levar esse texto em coração, esse texto aqui sobre essa maldade no nosso coração. E foi o que Jesus falou para os discípulos, não vão pregar não, vocês não estão prontos. Como é que vocês vão trazer pessoas para dentro da casa de vocês sem arrumar a casa? Como é que vocês vão trazer pessoas para dentro da casa de vocês cheio de briga, cheio de discussão? É complicada a nossa situação, né? Eu grifei aqui de azul, não há maneira mais certa de debilitar a espiritualidade do que acariciar inveja, suspeita, críticas e vícios e confianças. Review de Herald, 5 de julho de 1978. Eu grifei de amarelo, o inimigo sabe muito bem que se não tivermos amor uns para com os outros, ele poderá alcançar o seu objetivo. Falta de amor. Ferindo e debilitando a igreja. Por quê? Porque falta amor entre nós. Falta amor. Verde, por causa das desavenças entre os irmãos, né, a igreja é ferida e debilitada. Eu estou vindo de 3 sábados em pregar, conversar com 3 irmãos, inclusive ontem estava conversando com uma irmã aqui. Cada uma igreja é uma desavença maior que a outra. Inclusive, pessoas se inferindo, deixando de se falar por causa de sábado. Não, porque esse sábado é meu sábado. Vocês entendem a urgente necessidade do desenvolvimento próprio, de você ter maturidade? E é sobre isso que Jesus fala. É a falta de amor para uns com os outros. Quando Jesus fala lá em Marcos capítulo 4, da parábola da semente, Jesus vai dizer exatamente isso. Jesus vai dizer, olha, você sabe qual é o problema de vocês? O problema de vocês não é nem santidade, né? Nem só falta de santidade, não. O problema de vocês é falta de maturidade. Vocês não têm maturidade, vocês brigam por causa de sábado. Vocês brigam por causa de uma entrega de mingau. Vocês não conseguem conversar e montar um modelo de evangelismo e pregar sem um sair ofendido. Não consegue receber um não. E Jesus falou, vocês têm que amadurecer. Esse é o problema. E eu até citei na pregação, imagine, e Jesus está falando, eu não levo vocês para o céu agora porque vocês não têm maturidade. Imagina, Jesus levasse a gente agora para o céu, agora, nesse exato momento. Como nós estamos hoje, ele vai nos salvar todo mundo. Quando a gente chegar no céu, vai estar cada um medindo seu terreno e a gente vai brigar por terreno. Depois de um tempo, a gente vai começar a olhar um para o jardim para o outro e vai dizer, aquela terra ali da irmã Ediane parece que é melhor. Por que a irmã Sandra ficou mais perto de Moisés do que eu? Falta de maturidade. Jesus diz, a gente não avança porque falta maturidade. Não é só questão de santidade, não. É coisa simples, é maturidade. De conversar, de saber organizar, de saber fazer um projeto junto, né? Eu grifei de verde aqui, por causa das desavenças entre os irmãos, que a igreja é ferida e debilitada,
pode levá-los a ter ruins suspeitas, falar mal, acusar, condenar, odiar um ao outro. Deste modo, a desonrada causa de Deus, vituperado o nome de Cristo. E olha o que eu coloquei aqui de azul. E é causado incalculável dano ao ser humano. Incalculável dano. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmão. Difíceis. E essa nossa falta de maturidade, quem paga um preço é o ser humano. Eu vou ser muito sincero para vocês. Eu nunca me preocupei tanto com a saúde mental das pessoas na igreja como eu tenho me preocupado nesses dias. Na realidade, eu vou mais além. Eu me preocupo em convidar alguém para participar da igreja. Porque tem que ser uma pessoa muito forte. Tem que ser uma pessoa forte, né? Eu lembro de uma jovem que se afastou da nossa igreja. Digo jovem, 35 anos, ainda é jovem. Solteira, entrou para a igreja através do evangelismo que nós fizemos. Se vocês olhassem as mensagens que ela recebia no celular dela, de irmãos casados, de irmãos solteiros, gente que mandou foto para ela quase nu, essa é a realidade que a gente vive. A pessoa saiu da igreja. Vocês estão entendendo? E eu tenho me perguntado ultimamente, para onde eu estou levando as pessoas, Senhor? Eu tenho preparado elas mentalmente para encarar esse desafio que é participar dessa comunidade, porque nós precisamos pensar sobre isso. É causado um incalculável dano ao ser humano. Jovens que vão se afastar da igreja, que vão criar ódio pela igreja por falta de maturidade, da liderança, da membresia, né? Então, coisas que a gente precisa refletir, né? E a gente sempre ouve uma frase assim sobre evangelho, não julgueis, né? Jesus vai falar em João 7:24, né? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Amém? Nós precisamos fazer um julgamento sobre a nossa reta justiça, sobre como anda o nosso evangelismo, sobre como anda esse nosso desafio, sobre como anda a nossa igreja, né? A gente precisa parar. Eu sinto que eu já falei isso várias vezes, a gente está num piloto automático. A gente está num piloto automático, num rolo compressor que está vindo, a gente tem que estar correndo o tempo todo, não, porque é primícias, depois da primícias é 10 dias de adoração, tem acampamento, volta do acampamento, compra a camisa do PG, depois, agora é Caleb, compra a camisa do Caleb, sai do Caleb, agora é o Mel, não, tem o Congresso A, tem a caminhada, jornada B, C, D, E, e a gente está rodando, e eu acho incrível como a gente é capaz de fazer outro evangelismo sem pensar nas pessoas que foram afastadas. Eu acho incrível. Você faz um evangelismo em janeiro, as pessoas não ficam nesse evangelismo, né? E você vai para a Semana Santa fazer outro evangelismo como se nada tivesse acontecido. Aí essas pessoas que vêm, 2 ou 3 da Semana Santa, se afastam porque não ficam, e a gente vai fazer um Caleb como se nada tivesse acontecido. Essas pessoas são invisíveis. Eu chamo de batismos invisíveis, porque são pessoas que entram e saem da igreja, a gente não sabe o nome. É um dano incalculável a esses seres humanos, irmãos. E se nós não pararmos para refletir o que está acontecendo, eu não sei onde a gente vai chegar. E essa sensação de piloto automático me angustia, né? De ter uma agenda tão corrida, tão intensa, que às vezes é mais intensa do que a do meu trabalho, sou sincero com vocês. Então, precisamos julgar de acordo com a reta justiça o que nós estamos fazendo. Não dá para fazer as coisas no piloto automático, né? Quando alguém vai nos visitar na nossa casa, que a gente sabe que a pessoa vai vir, o que a gente faz? A gente se prepara, a gente se organiza, limpa a casa, limpa o banheiro, organiza. Por que as pessoas vão vir para a igreja e a gente não para? Não, vamos parar aqui, irmão, vamos parar 3 meses. Vamos lá, irmãos, vamos começar a orar aqui, bora começar a clamar pelo poder do Espírito Santo. Quem está brigado um com o outro, bora se perdoar.
Quem está com alguma intriga com o outro, vamos. Quem está brigando por causa de cargo, vem cá, junta todo mundo. O que está acontecendo? Quem está em pecado, chega aqui. Bora parar um pouquinho e organizar nossa casa aqui, meus irmãos. Porque se a gente não parar, a gente não arruma. Enquanto a gente tiver com esse rolo compressor e com essa agenda correndo atrás da gente, a gente não vai parar. E se a gente não parar, a gente não arruma. Se a gente não parar, a gente não reflete. E se a gente não arrumar, a gente não vai ter condições de receber as pessoas. E é Deus que atrai as pessoas. Você vai ler Jesus. O próprio Jesus falou isso assim: olha, quem vem a mim é o Pai que envia. E o Pai envia muitas pessoas para mim porque ele confia em mim. Porque de manhã eu ensino no templo e de noite eu vou para o monte orar, para que eu tenha pão espiritual para oferecer às pessoas. Então o Pai sabe que eu estou preparado e ele envia pessoas a mim porque eu vou suprir a necessidade delas. Por que muitas das nossas igrejas, como a irmã citou e eu citei, estão vazias? Por quê? Porque a gente não está preparado para receber as pessoas. Como é que o Pai vai enviar alguém com depressão se tem um pregador dizendo que depressão é falta de Deus, é falta de fé? A gente sabe que é doença. Tá? O irmão levantou a mão, eu vou... Pode falar, meu irmão, depois eu vou finalizar aqui com... Alguém levantou a mão? Acho que eu vi aqui. Não, Tá. Edil. Mas talvez tenha sido equívoco, eu acho. Tudo bem. Então, eu vou finalizar com essa base aqui do juízo, né, de como julgar com a reta justiça, né? Então, nós temos aqui, primeiro, a investigação, Deus trabalha dessa maneira. A gente tem que investigar, vamos medir, vamos ver quanto a gente está batizando, quanto é que a gente está, o que a gente está fazendo, né? Precisa ter uma investigação. Segundo, como é que julga com a reta justiça? Com comprovações. Você já comprova, Deus trabalha assim. Ele investiga, ele comprova, e terceiro, ele concede tempo de graça. Nós temos que conceder, vou já dar a oportunidade, irmão Jorge Henrique. A parte que nos cabe é dar tempo de graça para as pessoas, conceder tempo de graça para os nossos irmãos, interceder lá como Moisés intercedeu e continuar o trabalho para a honra e glória de Deus. Né? A parte da execução do juízo, julgando com a reta justiça, irmãos, é só depois da volta de Cristo. Então, enquanto nós estivermos vivos aqui nessa terra, enquanto Jesus estiver no santuário celestial, a gente vai ter que conceder tempo de graça para as pessoas. E esse foi o exemplo de Moisés, foi o exemplo de Cristo, que mesmo na cruz disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Foi o exemplo de Estevão, que estava sendo apedrejado, morrendo, né? E Estevão ora dizendo: Senhor, não culpa eles por esse pecado. Irmão, olha a importância. Olha a importância, achei muito linda a irmã Sandra cantar Unidos. É o meu hino, um dos meus hinos preferidos, Unidos pela Palavra. A pessoa está morrendo e está dizendo: Senhor, perdoa. Por quê? Porque o que cumpre a nós nessa terceira fase, enquanto Cristo estiver no santuário celestial, é interceder pelas pessoas. É interceder e ser ético para com essas pessoas. Ser ético, né? Fazer um trabalho mais conciso com essas pessoas, para que elas tenham noção, para que elas saibam. Eu lembro que eu fazia evangelismo, eu dizia assim: olha, a programação de sábado à noite vai ser sábado de manhã, para que a pessoa vá, visite a igreja, saiba o que é uma escola sabatina, saiba o que é um culto divino, visite, se ambientalize nesse sábado de manhã. Não é só para sabatizagem, eu vou jogar aqui numa classe, não é isso, é experiência, é vivência. E que nós possamos, pela graça de Deus, conceder tempo de graça às pessoas. E vai ficar aqui o meu último slide, que é, na verdade, o primeiro. Nosso primeiro dever, se você esquecer de tudo que eu falei,
nosso primeiro dever para com Deus e para com os nossos semelhantes é o do desenvolvimento próprio. Amém? Irmão Jorge Henrique, pode falar. Bom dia, meu querido irmão Márcio, feliz sábado, um prazer. Feliz sábado. Eu queria saber se você está morando no interior ou se você está por aqui mesmo em São Luís. Meu irmão, eu estou aqui em São Luís, né? A gente vai fazer um trabalho, eu estou me organizando com os irmãos aí para a gente fazer um trabalho lá. Inclusive, eu peço até a oração de vocês, fui convidado há uns 2 sábados atrás, né? Uns irmãos, inclusive, de lá. Mas eu tenho estado por aqui, irmãos. Né? Deus, ele tem abriu algumas portas e nós entendemos que Deus estava nos chamando. Eu fui muito abençoado, consegui uma bolsa também para estudar e depois, pela graça de Deus, servir. Né? O tempo urge, o tempo é precioso, mas eu vejo que a gente tem muitos desafios aqui nas cidades, né? Inclusive na Missão 360, que é um site da igreja, muito bom, inclusive, eles tocaram nesse assunto essa semana, né? Acho que foi a irmã Akiane, né, que estava falando sobre formação. Então, Deus tem precisado, irmãos, assim, de materiais contextualizados, pessoas formadas que possam alcançar e fazer um trabalho. Nós temos o desafio de servir a Deus com um trabalho evangelístico no campo, mas a gente viu a necessidade de ter uma formação também para poder fazer esse trabalho, né? Eu comecei a orar a Deus e Deus abriu as portas, assim, escancarou as portas, né? Para que isso acontecesse. E então nós estamos aqui para, pela graça de Deus, se preparar. E eu peço que vocês orem por esse ministério, para que nós estejamos ali capacitados para receber pessoas e a obra de Deus possa conseguir ser feita, né? Então, por esses motivos, eu estou aqui em São Luís, por enquanto. Irmão Márcio, deixa eu citar um texto aqui para nós que estamos aqui presentes. Uhum. Muitas das vezes a gente não entende por que as pessoas também, elas adentram a igreja com essa série de evangelismo que você falou aí, um em cima do outro. E aqui tem um texto, no livro de Testemunhos, capítulo 6, que diz assim, ó: o Senhor não opera agora para trazer muitos para a verdade, por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos e do que uma vez convertidos, voltaram atrás. Aí ele faz uma pergunta assim, diz assim: que influência teria esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Aí diz assim, não tornariam sem efeito a mensagem dada por Deus, a qual seu povo deve apresentar? Ou seja, aqui a gente nota claro, né, está escrito na profecia, que hoje, muitas das vezes, os evangelismos nossos não têm muito resultado, é só esses gatos pingados, como você falou aí, 3, 2 que batiza e sai, porque a maioria das vezes, a igreja, eu como igreja, nós não estamos vivendo a verdade, né? Não estamos convertidos. Tudo dentro do contexto que o senhor falou. Não estamos convertidos na mensagem que temos, porque não vivemos. É como você disse aí, uma hora é intrigas, outra hora que nós pregamos uma coisa, mas não vivemos essa coisa. Então as pessoas chegam na nossa igreja, nós pregamos algo lá na frente, às vezes até falando sobre reforma de saúde, reforma do vestuário, né? Mas nós simplesmente não vivemos e a pessoa vê que é simplesmente falácia, né? E aí tem um efeito trágico na vida dessas pessoas, como você falou, né? Com certeza, meu irmão. Com certeza. Logicamente, né? As pessoas olham para nós e dizem, poxa, mas aqui tem alguma coisa errada, porque eu fui ensinado dessa forma, é me apresentar agora dessa forma, mas eu olho os irmãos, mas eles não estão vivendo aquilo que pregam. Eu mesmo posso não estar vivendo aquilo que eu prego, né? Aquilo que eu canto, aquilo que eu falo. Então, isso, Deus, quando eu li esse texto, irmão, eu fiquei muito triste, irmão. Mas nossa igreja poderia estar
lotada de pessoas comprometidas com Deus, desde que eles vissem também em nós a vivência daquilo que nós realmente temos por essência como comunidade, né? Eu até acredito, irmão Jorge, que a gente está inventando hoje perseguição onde não tem. Uhum. Você vê irmãos falando sobre PL da fake news, porque vai ter que tirar versículos da Bíblia, coisas absurdas, né? Ah, porque os partidos vão fechar as igrejas. Irmão, a gente não... Assim, quando Jesus foi perseguido, e João Batista foi perseguido, né, o contexto era justamente de reavivamento, e é o que o grande conflito vai falar. Haja um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, assim como foi na igreja primitiva, e as tochas e as fogueiras da perseguição hão de se acender novamente. Exatamente. Não existe perseguição, de fato, sem um reavivamento. Uhum. É muito importante a gente deixar isso claro, né? Eu estava conversando ontem isso com o irmão, porque por causa dessa pele, eu digo, irmão, a gente não está, e assim, a gente precisa entender que, por exemplo, eu sou da igreja de 98, é outra igreja hoje. Nem sombra, essa de hoje não é nem sombra. Então, assim, eu não estou dizendo assim, a gente tem que voltar a ser como antes. Não, a gente melhorou muita coisa, para bom, para melhor, graças a Deus. Melhoramos muitas coisas boas, mas ao mesmo tempo a gente precisa olhar para frente. A gente precisa ver o que nós estamos fazendo. Não dá, né, para viver num piloto automático. E sobre quantidade, para abrir oportunidade para mais algum irmão, a gente ainda tem 8 minutos. Se você olhar para João Batista, você vai ler Mateus 3, Marcos 2, diz que toda Judéia, Samaria e regiões adjacentes, né, ao Jordão desciam para o deserto para ouvir João Batista. Você vai ler Lucas capítulo 23, diz que as pessoas dormiam no templo, madrugavam no templo para ouvir Jesus pela manhã. Estão entendendo? Era a quantidade de pessoas, né? Ela também está associada a isso, porque, como eu falei, o princípio é Deus que vai atrair, irmãos. Então, se Deus não está atraindo muitas pessoas, a gente tem que olhar para a gente também e pensar o seguinte: será que nós estamos preparados para receber? Essa reflexão, irmão Jorge, é necessária. Tem mais alguém com alguma pergunta? Temos 8 minutos. Então, a gente só pede que o senhor faça a oração, e aí a gente abre o espaço para comentário, porque às vezes as pessoas vão sair a gravação e aí continua os comentários. Pode ser? Tudo bem, pode ser sim. Então, o senhor ora conosco. Vamos orar. Pai Santo, bondoso Deus, graças damos a Ti pelo privilégio de estudar a Tua palavra. E queremos pedir, Senhor, que Teu Santo Espírito, Pai, Teu Santo Espírito, cumpra em nós, Pai, cumpra na Tua igreja a promessa de Joel capítulo 2. Derrama Teu Santo Espírito como chuva sobre a Tua igreja, Pai. Capacita-nos com poder para que do alto venhamos ser revestidos de poder, Pai. Nos ajuda em nossos desafios, em nossos projetos, para que possamos, para a honra e glória do Teu santo nome, buscarmos Te louvar, Te exaltar. Nós sabemos dos grandiosos desafios que temos à frente, mas pela Tua graça, Pai, nós queremos Te pedir força, queremos Te pedir sabedoria, queremos Te pedir maturidade para que nós possamos continuar pregando o Evangelho na Tua igreja, para que possamos, pela Tua graça, continuarmos esta obra maravilhosa que o Senhor iniciou lá pós 1844, e que naquele grande dia, Pai, todo o Teu povo que morreu crendo na mensagem do Terceiro anjo, Pai, possa estar de pé naquele grandioso dia, que os nossos irmãos que aqui estão estejam lá também. Então, coloca o amor em nosso coração, Pai, coloca o sentimento de Moisés, de sempre estar intercedendo pela igreja, sempre estar intercedendo pelo povo. Que grande lição nós aprendemos ali, Senhor, assim como a oração de Estevão nos ajude a ter maturidade,
para orar por aqueles que nos perseguem, que tentam causar algum dano, Pai Santo, a nós, que o Senhor venha estar conosco, nos ajudando, nos guardando, nos abençoando com tua providência cada dia mais, Pai. Obrigado pelo estudo dessa manhã, oramos em nome de Jesus, amém. 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 Ediane, ainda não concluí a gravação, que eu quero fazer uma Márcio, e eu acho que vai ser muito esclarecedor. Irmão Márcio, eu gostaria que você voltasse o slide lá que você apresentou, na verdade ficaram 4 etapas do juízo, só para esclarecer algo. Isso, que é a primeira investigação, a segunda comprovação e aqui o tempo de graça. Diante dos estudos que a gente tem feito, a gente vê geralmente 3 fases, né? Isso. Investigação, comprovação e execução. Me chamou a atenção o senhor colocar o tempo de graça depois da comprovação, porque para mim esse tempo de graça estaria entre o tempo de investigação e comprovação, uma vez que a comprovação ela se dará daquilo que nós vamos verificar, né, a justiça de Deus, como o seu juízo foi justo. E aqui ficou depois, né, da comprovação. O senhor falou que enquanto nós estamos aqui nesse tempo após a comprovação, a gente ainda está no tempo de interceder. Não seria, enquanto nós estamos aqui nesse período de investigação, eu fiquei aqui pensando nessa posição de fases. Tá. Porque, para mim, seria o tempo de graça o segundo, e o comprovação o terceiro, e depois a execução. Mas eu só queria saber um pouquinho disso. Tudo bem. Tempo de graça. Na verdade, esse juízo, essa comprovação, né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo do Éden, né? Tem vários exemplos naquele livrinho do pastor Clifford Goldstein, chamado, acho que é 1844, uma explicação simples das profecias de Daniel. Mas por que você coloca tempo de graça aqui? Eu estava falando, só lembrando os irmãos, que Jesus estava dizendo para a gente, olha, julguem com a justiça reta, vocês vão precisar julgar, né? Então, o que acontece? Quando Adão peca, você vê esse processo ali. Primeiro Deus vai investigar, vai chamar Adão, né? E aí Adão disse, Senhor, eu me escondi. Mas por que tu te escondeu? Estava nu. Lógico que eu estou falando aqui para os irmãos entenderem, né? Mas por que você estava nu? Acaso você comeu da fruta? Ali é uma investigação. Então, primeiro você tem uma investigação. E aí você vai ter uma comprovação. Ele vai dizer, não, realmente eu comi. Aí foi comprovado. E após a comprovação desse pecado, existe tempo de graça, né? Existe tempo de graça após isso. Isso aqui nós vamos aplicar para a nossa vida. É para a nossa vida também. Então, por exemplo, você está passando por alguma situação com seu cônjuge ou com algum irmão da igreja, ou você tem que tomar alguma decisão. Aplique isso. Investigue. Quando a gente investiga, a gente consegue separar o que é ideia e o que é fato. E a gente consegue comprovar as coisas. Quando a gente comprova, por exemplo, foi maldade do irmão aquilo que ele fez comigo, né? Realmente foi maldade. Eu vou comprovar algo, eu vou chegar a uma conclusão, né? E eu vou conceder, após isso, tempo de graça para a pessoa. Essa comprovação que a gente fala no céu é porque nós vamos ter acesso. Mas, na realidade, Deus, ele investiga, ele vai comprovar através do nosso registro. Quando a gente, não sei se os irmãos já leram Visões do Céu, mas eu acho que História da Redenção em Primeiros Escritos também, Verdade sobre os Anjos, grande conflito também, no final glorioso triunfo,
quando a Ellen White vai falar sobre a volta de Jesus, né, ela vai falar assim, no final glorioso, no Livramento dos Santos, sobre a volta de Jesus, que ela diz assim, e sobre a cruz se revela a graça, e sobre o trono se revela a cruz. E ela diz que ali naquele momento nós vamos assistir, olha que coisa, nós vamos assistir, ali como numa tela, a queda de Adão, né? Momentos essenciais, a passagem do povo no Mar Vermelho, né? Um pouco do Êxodo, vamos assistir o nascimento de Cristo, momentos da vida de Cristo, a morte de Cristo na cruz. Imagine, eu não sei nem se a gente vai ter coração para aguentar isso, né? Mas como é que se consegue, como é que nós vamos conseguir assistir? Porque está sendo gravado, correto? Não tem como Deus assistir uma encenação. Então, esses registros, quando você vai fazer uma pesquisa à luz do Espírito de Profecia, né, eles são gravados. E eu até acredito que é numa profundidade maior, porque o objetivo do juízo é mostrar intenções, né? Então, a gente passou por muito tempo aquela ideia de caneta, uma história, não, nós vamos ter acesso aos livros e é escrito. Ellen White fala muito sobre o visual, nós vamos ver cenas, né? É um exemplo um pouco difícil de associar, mas é quase como se fosse um Big Brother, porque tudo está sendo registrado, e nós teremos acesso às coisas muito profundas, que eu acredito até em relação à própria pessoa, né? Esse é um pensamento um pouco mais à frente. Então, essa execução de juízo, eu estou falando de julgar com a reta justiça. Eu não estou necessariamente me referindo a juízo investigativo, mas aqui também se encaixaria o juízo investigativo, né? A comprovação, ela se dá, por exemplo, você pecou, cometeu um pecado ontem, né? Já foi comprovado que esse pecado foi cometido através de registros. E o que Deus faz através dessa comprovação de pecado? Ele concede tempo de graça para a gente, certo? Eu vou dar outro exemplo aqui de José. José, ao reencontrar os seus irmãos anos depois no Egito, ele vai fazer um teste com eles. A vontade dele, não sei, naquele momento, é uma leitura muito intensa, o que vai acontecer, José reencontra seus irmãos, e ele vai julgar de acordo com a reta justiça. Se ele fosse julgar só emocionalmente, talvez ele mandaria matar os irmãos, mas José era um homem justo, né? E o que ele faz? Ele investiga, ele não se revela e vai fazer uma investigação interna para ele chegar numa comprovação. Então ele faz todo aquele percurso, não, levem os irmãos, e depois eles voltam com o mais novo, e ele vai dizer assim, será que eles fazem a mesma? Se eu colocar eles numa situação que era eu no passado, será que eles fazem com Benjamim a mesma coisa que fizeram comigo, para que eu possa exercer a reta justiça? Ele vai fazer uma investigação, ele cria aquela situação de colocar a taça no trigo de Benjamim, e ele vai dizer para eles, olha, agora o irmão de vocês vai ficar como escravo. E qual foi a reação dos irmãos de José? Né? Judá se coloca e diz, não, eu fico como escravo. Né? Aquele Judá que se omitiu lá no passado, ele se coloca à frente e diz assim, olha, meu pai não vive sem esse jovem, a alma dele está intimamente ligada a esse filho, eu me coloco nessa situação. É uma coisa bela, né, irmãos? Então, você vê a transformação de Judá, você vê que agora é um outro Judá, é um Judá que não é mais covarde, que não é mais omisso, mas ele chama a responsabilidade. E através daquilo, José chega a uma comprovação. Qual é a comprovação dele? Meus irmãos mudaram. Meus irmãos agora são pais, meus irmãos estão agora passando um tempo de crise terrível, meus irmãos mudaram, né? Ele chegou a uma compreensão, ele chegou a uma comprovação, né? E ele concedeu o tempo de graça. E ainda que os irmãos não tivessem mudado, por exemplo,
Imagine na história de José, os irmãos dizendo assim, pode ficar com Benjamim que a gente vai embora. Ainda assim, José teria que conceder tempo de graça para eles, né? E, então, esse modelo é para que a gente use na igreja. Às vezes, a gente lida com situações na igreja em que a gente não investiga, né? E quando tenta fazer, faz mal feito. Então, essa investigação, por exemplo, o irmão me tratou mal. Por exemplo, eu fui visitar uma irmã que tinham dito assim para mim, você sabe por que essa irmã saiu da igreja? Eu falei, não, irmão, por que a irmã saiu da igreja? Não, ela saiu da igreja porque uma irmã negou um copo de mingau para ela na saída. Porque a irmã disse que primeiro era dos visitantes. Ela falou, não, irmão, mas eu tinha que pegar meu ônibus. Ela falou, não, primeiro é os visitantes. E essa irmã nunca mais voltou para a igreja. Eu, com um pouquinho de pensamento que tenho, eu já vou pensar, essa irmã não saiu da igreja por causa de um copo de mingau. Não foi só aquilo. Aí você tem uma investigação. Aí você vai chegar à conclusão que aquela irmã que negou aquele copo de mingau já tinha um atrito com a filha dessa irmã, elas já tinham brigado, já tinham discutido, né? E essa irmã também almejava o cargo dessa irmã que ela negou o copo de mingau. Então você só chega a uma compreensão dos fatos com uma investigação. E aí você chegou à conclusão de que o irmão foi maldoso com você, de que o irmão quis ferir você, de que o irmão quis te ofender, de que o irmão estava de fato falando mal com você, qual é a parte que cabe a você? É fazer como Estevão. É olhar para essa pessoa e dizer assim, pai, não cobra esse pecado dele. Não cobra, pai. A ênfase dessa estrutura é mostrar para a gente que a gente tem que conceder tempo de graça para os nossos irmãos, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para todos, a gente precisa conceder tempo de graça. A execução do juízo, né, ela é após a segunda vinda de Cristo. Então, lá nós teremos acesso, tá? Mas as comprovações, elas já estão diante de nós. Tudo já está sendo registrado. Então, já está existindo uma comprovação. A questão é que nós só vamos ter esse acesso a essa comprovação chegarmos no céu, né? E isso é uma coisa, irmão, aproveitando para dizer para os irmãos, é que eu vou voltar a falar do foco do estudo, desenvolvimento próprio. Desenvolvimento próprio. As coisas, às vezes, para chegar na gente, a gente demora muito. Eu vou contar só um testemunho para vocês aqui. Eu fui fazer uma entrevista de emprego e a pessoa gostou muito do meu currículo, falou que me deu grandes chances, né? E aí ele falou, mas, olha, porque aqui a gente trabalha de segunda a sábado pela manhã. Eu falei, não, não dá para mim sábado. Ele falou, mas por que não dá sábado? Eu queria tanto ficar com você. Você é adventista? Eu falei, não, sou adventista. E ele falou assim para mim, olha, fica aí fora que eu vou entrevistar as outras pessoas e eu vou te chamar. E aí eu esperei, eu até fiquei na expectativa, será que ele vai me dar a vaga, né? E aí ele acabou a entrevista, ele me chamou, eu entrei na sala dele, e ele falou assim, meu irmão, eu queria te falar uma coisa, eu sou pastor. Aí ele abriu a gaveta, tirou uma Bíblia, acho que dá mais grossa do que essas três juntas aqui, botou a Bíblia assim na mesa e falou assim para mim, eu vou te mostrar aqui na Bíblia que a gente não precisa mais guardar o sábado para que tu nunca mais perca uma oportunidade. Olha o desafio, né? Aí eu disse, não, você pode começar por onde você quiser, a gente vai conversar. E aí ele começou a falar que Deus não descansava, né? Olha, Deus trabalha. Eu falei, realmente em prol da salvação, Deus, ele trabalha até hoje, né? Aí eu chamei ele para ler alguns textos, né? Salmo 137, 2 Crônicas 29, disse que Davi vai chamar a casa, o santuário, Davi vai chamar assim,
que era intuito de Davi construir uma casa de descanso para o vosso Deus. Eu perguntei, mas se Deus não descansa, por que Davi quer construir uma casa de descanso, de repouso? Aí li Salmos com ele. Por que Davi está dizendo assim, entra, Senhor, tu e a tua arca na tua casa de repouso? Por que Davi está dizendo isso? Por que em Isaías 68 Deus está perguntando assim, que casa de repouso vocês podem construir para mim? Eu disse, se você está dando tanta ênfase, o que Deus está querendo repousar? Por que as pessoas estão querendo criar uma casa de repouso para Deus? O que é esse repouso? E aí eu entrei no santuário com ele, e ele ficou em silêncio. E ele falou assim para mim, meu irmão, eu nunca vi uma abordagem do sábado desse jeito. Eu nunca vi. E a gente ainda não tem livro que fala sobre isso, sobre essa abordagem de sábado e santuário, a gente não sabe nem o que é essa ligação. E aquele pastor ficou maravilhado. A gente estuda santuário. A nossa mensagem é maravilhosa, irmã Kiane. A grande questão é que, por exemplo, como você falou, às vezes a gente vê uma coisa diferente, mas a gente não desenvolveu, como tem lá, né? E todos nós precisamos passar por isso, e a gente não avança, fica preso, né? Eu lembro que quando eu fui numa igreja pentecostal que eu li Ezequiel falando de Lúcifer, que lá diz assim sobre Lúcifer, estavas no Éden. E eu perguntei assim para a igreja, que Éden é esse que Lúcifer estava, irmãos? Pronto. Todo mundo começou a fumaçar a cabeça, botar a mão na cabeça e ficou, gente, eu nunca me perguntei isso. Que Éden é esse? Eu disse, é o Éden da Terra, porque o Éden da Terra ainda não tinha sido criado. Ah, é o Éden da Terra? Tinha outro Éden? Tem outro Éden? E são coisas que estão na nossa frente. Eles falam, então quer dizer que tem dois Édens? O santuário celestial também é uma outra nomenclatura, é Éden. Por isso que o santuário terrestre é o primeiro santuário. O Éden é o primeiro santuário terrestre, não é Êxodo. Mas você vai ler isso aonde? Você vai ter que entrar na Andrews, baixar uma tese doutoral que está em inglês, com mais de 800 páginas, aí você vai. E às vezes a gente precisa pagar esse preço. E essas teses, daqui que elas saiam, esses argumentos, e se tornem livros para sair na casa publicadora, é muito tempo. O próprio o nosso comentário bíblico adventista saiu agora, né? Já está aí, eu acredito que desde a década de 70. Acabou de sair a coleção, quem comprou a coleção já vai mudar, já vai vir outro comentário. Por quê? Porque esse nosso já chegou. Então, a gente precisa desse desenvolvimento. Então, quando a gente olha uma estrutura diferente daquela que a gente já está acostumado, né, a ver realmente causa esse entrave, né? Mas, como eu falei, precisamos olhar para frente, né? Ficou, os irmãos conseguiram entender?